Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso Redação na Prática. Dentro da nossa aulinha de hoje, nós iremos falar do que? Da apresentação textual. Nomenclatura determinada pelo próprio Sebrasp, então está lá no seu edital. E ele especifica também que a apresentação textual, ela valerá para a sua redação o total de 2 pontos. O que eu quero ressaltar? Esses 2 pontos, somados com o conteúdo, representam a composição da sua nota. 2 pontos do total de 30 representa 5% da sua nota. Ah, professora, mas é importante que eu dedique então para a apresentação? É importante, por quê? Primeiro que pode ser um critério até de eliminação de um candidato para o outro. Se você pega 2 candidatos muito bons e você tem que escolher como corretor escolher, então, se todos os aspectos estão maravilhosos, excelente, argumentação perfeita, não tem erro gramatical, o que vai sobrar? Os aspectos da apresentação textual. E também, porque em um concurso de uma concorrência como essa, nenhum décimo pode ser desperdiçado. Só que tem mais uma vantagem. Essa é a parte da redação que só depende de você. Depende do seu carinho, do seu cuidado, da sua atenção com o seu texto. Não aquela preocupação de terminar como se a redação fosse um peso. A redação pode ser sua amiga se você também for amiga dela e treinar com antecedência, certo? Então, a apresentação textual, ela é inclusa por vários elementos. Então, nós temos... Dentro da própria apresentação, nós temos a apresentação de um lado e a estruturação de outro. Depois nós iremos falar da estruturação. Bom, então o que é cobrado como elementos, né, dentro dessa apresentação? O primeiro elemento que nós iremos olhar será a estética. A estética do seu texto. Ora, professora, mas por quê? A estética é o primeiro contato que o corretor tem. Você irá entregar um texto para uma pessoa que trabalha com isso. Então, assim, é muito importante que você tenha esse cuidado e você demonstre para ele que você tem esse cuidado, esse zelo com o corretor. Por quê? Se você, por exemplo, um lavador de carros, ele limpa o carro e tem aquela excelência para entregar o carro para você. Por exemplo, as pessoas que cuidam de casa, então elas têm todo esse zelo com a casa. E com a redação não é diferente. Você vai escrever para alguém que trabalha com isso e que tem o hábito de leitura. Então, muitas vezes, o problema do aluno é que o aluno se coloca somente na posição de escritor e não na posição de leitor, daquele que irá receber o texto. Então, essa contrapartida também é importante. E a estética é o primeiro impacto que eu tenho. Então, a famosa frase, a primeira impressão é que fica. Peguei o texto, olhei, nossa, letra bonita. Não, bonita não, letra legível. Nossa, letra legível. Nossa, usou todas as linhas. Eu consigo identificar os alunos, diferenciação de pontos, somente pela estética. Olha, usou o recuo do parágrafo. Nossa, todas as linhas completas, utilizou a margem. Isso tudo o corretor identifica com o primeiro impacto do seu texto, não necessariamente com a leitura. Então, a estética é importante? É importante. Então, vocês vão colocar aí que vocês vão cuidar dessa estética, zelar pelo seu texto. Ai, professora, eu gosto muito, eu estou escrevendo, estou assim, num momento de êxtase e quero demonstrar isso, então eu vou lá e faço um risquinho assim, faço um coraçãozinho no final da folha, aquele cantinho que tem aqui a folha, né? Aí a pessoa vai riscando assim. Não, isso não pode acontecer. Deixe isso para depois que você sair da prova, certo? Então, você vai cuidar da estética do seu texto.
Nós vamos falar mais desses exemplos. Depois disso, nós temos a legibilidade. A legibilidade. Ora, o que é ser legível, né? Nós temos que diferenciar aqui, não letra feia ou letra bonita. Nós temos que trabalhar com a ideia de letra legível e letra não legível ou ilegível. Bom, por quê? Quando um concurso dessa magnitude, mais de quase 3.000 redações serão lidas, o que é muito para uma equipe provavelmente bem seleta, o tempo para que você tenha para ler aquele texto é muito reduzido. Então, por exemplo, se chega para mim sem texto, eu bato o olho e falo, letra ilegível. Eu não vou perder tempo com aquele texto. Eu não vou me desgastar tendo que decifrar aquilo que o aluno falou. Pelo contrário, o aluno é responsável de facilitar o trabalho do corretor. Então, você fala assim, nossa, aquele corretor é muito massa, não viu que eu coloquei essa palavra aqui? Não, mas você não cuidou dele no momento que você ia transmitir a redação, seus conhecimentos, por que ele também tem que se preocupar com a sua letra? A letra é responsabilidade sua. Quero chamar a atenção que aqui nós iremos tratar com legível. Não se trata de letra feia ou bonita, mas sim uma letra que seja compreensível a qualquer pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa leiga vai pegar seu texto e vai conseguir entender. Uma pessoa que tem conhecimento de área também vai pegar seu texto e vai entender o que é isso, certo? Então, todos esses pontos devem ser ressaltados. Quero te chamar uma atenção para o uso da letra. Nós temos duas formas, né, na verdade. A cursiva. Vou fazer de azul aqui, que esse preto tá falhando. Nós temos a cursiva. E nós temos a letra de forma. Olha que legal, né? Ambas são aceitas. Cursiva, então eu vou fazer aquele redondinho, por exemplo, o A. Então eu vou fazer, esse é o modelo de letra cursiva, o A, o E, né? O I, o O e o U, certo? Lá na letra de forma não tem um problema usar, professora, minha letra só é letra de forma e eu não consigo mudar, não tem problema. Só que você tem que diferenciar dentro da letra de forma, vou até colocar de vermelhinho aqui, desculpa, vou até colocar de vermelho aqui, a diferenciação de letra maiúscula para minúscula. O único empecilho da letra de forma é esse, que você deve diferenciar. Então, por exemplo, quando eu for começar meu texto lá, a Constituição, a cedilha, ódio. Eu tenho que mostrar que esse daqui é o A maiúsculo porque ele é o início de uma frase. Esse daqui é o C maiúsculo porque é um nome. Então, eu tenho que diferenciar o A do A. Nem que seja, mesmo que seja com relação à dimensão de tamanho, porque se a gente fosse levar o pé da letra, o A é considerado também a letra bastão, né? Que é aquele assim. Mas usualmente já determinou, eu não vou nem falar dessa letra, que pode ser utilizado desde que você faça a diferenciação de letra maiúscula e letra minúscula. Então, início de frase, nomes próprios, nome de pessoas, legislações, tudo você vai fazer essa diferenciação de letra maiúscula e letra minúscula, certo?
Depois disso, olha que legal, nós temos o terceiro item, que são as rasuras. Professora, eu escrevi uma palavra errada. Eu gosto muito de usar a própria palavra rasura. A palavra rasura, o certo é assim, com S, né? Eu fui escrever e escrevi rasura com Z, certo? Ora, mas eu percebi que eu escrevi errado. Como proceder? Você vai vir com um traço e passar no meio da palavra. E aqui na frente você escreve como se nada tivesse acontecido. Ora, mas eu não posso fazer assim, professora, o S aqui? Não, você chama atenção para o seu erro. Ah, mas então eu vou fazer aquela bolinha assim, ó, para poder identificar. Esse também é considerado como um erro. Ah, professora, eu vou fazer um X assim, ó, na sequência, que é para identificar. Isso aqui, ó, essa bolinha e esse tanto de X, ele pode ser entendido até mesmo como uma marca de identificação. Então, dependendo do corretor, ele pode até te eliminar. Porque ele vai falar, nossa, o candidato tentou se identificar. Suponhamos que você conhece alguém, algum amigo, que seja parte dessa banca. Primeiro que é muito difícil, porque eles não podem falar, né? Mas suponhamos que você saiba. E aí lá, ó, eu vou fazer minha redação e vou colocar esses 3 xizinhos aqui em alguma palavra. Então aí o candidato é beneficiado por isso. Então, como critério de eliminação, isso também pode acontecer. Então, lá no seu edital não falou, porque tem alguns editais que ainda prevê o parênteses, não é o caso. Então, como que você vai fazer? Rasurei. Vou escrever de novo aqui. Eu rasurei. Eu vou passar um traço no meio da palavra, só um, nada mais do que isso. Continuo na frente e continuo a minha frase como se nada tivesse acontecido. Professora, tem limites que eu posso chegar para essa rasura? Bom, quanto menos, melhor. Não existe limite, porém, como eu disse, se 2 textos muito bons e só tiver esse critério de eliminação, esse critério prevalece. Então, aí o outro vai passar que tem menos rasuras do que você, certo? Isso é muito subjetivo, então assim, não tem uma quantidade X. É o mínimo possível que você conseguir evitar a rasura, por isso que tem que treinar, principalmente algumas palavras que você já sabe que você vai usar, por exemplo, constituição, as conjunções, pronomes. Então, quando você sabe algumas palavras que você tem certeza que toda redação já possui, então você evita esse tipo de rasura justamente com o quê? Com treinamento. E principalmente, respirar ao escrever. É muito importante respirar. Você vai acalmando. Então, às vezes, pelo nervosismo, a prova muito cansada, você fica muito nervoso e não tem necessidade. Pelo menos na redação, para quem treina, não. Depois, o próximo item, nós vamos para a margem. Olha, a margem... Ah, tem só mais uma coisa. Recadinhos. Então, por exemplo, assim... Te gosto, aqui, ó. Ainda escreve te gosto errado, né? Com a colocação pronominal. Te gosto. Coração. Pelo amor de Deus, abençoe essa redação. Ai, meu cachorro tá bem aqui. Pelo amor de Deus, abençoe essa redação. Jesus te ama. Assim, ó. Esses tipos de identificação são conhecidos como marca de identificação. Eles são prejudiciais. E aí você é eliminado de cara. Então, não pode. Mesmo que você coloque e depois você vem e passa um traço, não. Eliminação não acerta. Depois, o quarto tópico, margem.
A margem é importante? É importante. A margem, eu sempre pergunto para os alunos assim: você está disposto a obedecer às regras? Porque a margem nada mais é do que isso. Obedecer às regras. Ela não está ali de enfeite, ela está ali porque ela precisa ser obedecida. Então, nós temos aqui a nossa redaçãozinha. Depois eu apago. A nossa folha de redação. Nessa folha de redação, aqui virá o número de linhas, né? Até o final, certo? Problema de... até o final. Bom, eu comecei a escrever, tal. Aí chegou que eu não sei separar a sílaba. Aí eu vou passar para cá e vou deixar esse espaçozinho aqui. Eu vou fazer meu texto. Isso pode? Não pode. É a primeira situação, né? De deixar o espaço. Ah, estou escrevendo meu texto, tal. Nossa, só ficou uma perninha do A aqui. Eu vou continuar. A segunda situação. E tal. Pode essas duas? Não, não pode. Por quê? O limite é aqui. Por isso que eu pergunto, você é capaz de obedecer às regras? Se você é capaz de obedecer às regras, essa vai ser o seu limite. Nem menos, nem mais. Quando o aluno não sabe, deixa esse espaço aqui e passa para a linha, o que ele denota? Que ele tem uma deficiência em separação de sílabas. Ou seja, eu olho para o seu texto, eu sei que você não sabe separar sílabas. E a separação de sílabas, ela é uma matéria dentro da gramática normativa. Então, se você não sabe, e isso daqui percebe somente pelo visual, você será prejudicado. Então, por isso a necessidade de treinar para... Ah, professora, eu não sei separar sílabas. Ótimo, vai lá na matéria de português, separação silábica e tem que retomar. Por quê? Esse daqui é um erro que pode passar despercebido para vocês, mas para os corretores, não passa. A segunda é passar aqui. Não. Ai, tá faltando só uma perninha aqui. Aí o meu A ficou assim. Vou colocar de outra cor com esse pincel. O meu A ficou assim. Pode? Não. Quando o aluno passa, eu vou marcar assim, ó, nas correções, né? Obedeça a margem. Por quê? Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. A regra é que você deve obedecer à margem. Passou disso aqui, faltou? Impedimento na redação. Não pode. Então, isso é muito importante, porque às vezes o aluno não se preocupa tanto com a margem, vai escrevendo, e não se dá conta que aquilo dali é uma coisa muito importante, entendeu? Aproveitando aqui a minha folha de redação, eu vou falar um pouquinho, já falei da separação silábica, vou falar da translineação, que é justamente isso. Vou colocar aqui translineação. Não, vou colocar de lá. Aqui está muito apertado. A minha translineação, o ato de translinear, nada mais é do que o ato de separar as sílabas. Ora, professora, mas você já falou disso aqui e vou ressaltar. Porque
Então, eu olho visualmente, eu sei que o aluno não sabe separar porque ele deixou vários espaçozinhos no decorrer da redação. Isso tem um nome? Tem um nome. Translineação. Quando o seu texto, então, na verdade, quando você pula isso daqui, você deixou de praticar a translineação, que é a separação silábica. Então, por exemplo, a palavra casa. Eu vou escrever aqui, casa. Não deu certo aqui, eu estou falando, a casa é asilo inviolável. Suponhamos que seja aqui. Aí não vai caber o casa aqui, eu vou deixar esse espaço e vou passar para cá, casa. Algumas bancas consideram isso como um erro gramatical. Aí, na prova da PCDF, você será muito penalizado, porque um erro gramatical, ele tem um peso muito alto. Já expliquei lá na regrinha de diminuição da nota, né? Lá nas nossas primeiras aulas. Professora, tem uma segunda fato. A casa, aí eu quero usar o hífen. O hífen é na frente. O underline, que é o embaixo, ele é usualmente aceito. Mas o hífen é o correto. Só que também se aceita. O que eu gosto de falar para os alunos? Unifique a forma. Se você começou a usar o hífen, usa o hífen bonitinho em todos. Se você usa o underline, usa o underline em todos. Professora, mas eu posso misturar? Pode misturar. Eu não gosto com os meus alunos, eu não permito. Eu vou falar assim, unifique seu hífen, unifique o underline. Por quê? Eu gosto de um texto mais visualmente equilibrado, sabe? Não é errado, porém, é igual eu tô falando, como critério subjetivo, pode ser que um corretor, olha, esse daqui, eu vou tirar 0,2 porque ele fez a separação de sílaba diferenciada, enquanto o outro candidato não fez. Então, assim, na verdade, o melhor se sobressai. Então, eu não gosto. E aí, você coloca aqui, casa. Nossa, esse pincel acabou. E aí, você coloca aqui, casa. Certo? Continua o seu texto. Agora, quando a palavra já tem hífen, então, aqui, eu utilizei uma palavra que não tem hífen, que eu só vou utilizar o hífen para identificar a separação silábica. Só que agora também eu quero falar da palavra, por exemplo, beija-flor. Suponhamos que eu esteja escrevendo isso lá no meu texto. Beija. Professora, não coube aqui. Ora, não coube aqui, por quê? Como que eu vou separar? A palavra já tem um hífen, então aqui vai vir o hífen que é da separação silábica. Eu estou dividindo a palavra. E aqui vai vir um hífen que já é da palavra. Nesse caso, eu tenho dois hífens. Um que demonstra a separação e um da própria palavra. Então, nem todas as vezes isso aqui vai acontecer. Porque, por exemplo, na palavra casa, não aconteceu, porque a palavra casa não tem hífen. Aquele hífen foi só para identificar a separação silábica. Então, isso também pode acontecer no seu texto, certo? Isso também é uma coisa perceptível a olho nu, certo? Então, por isso que nós devemos treinar ao máximo para que isso não aconteça. Outra questão, eu quero utilizar ali a minha folha de redação ainda. Chama-se o recuo dos parágrafos. Esqueci que esse aqui não. Eu vou escrever de azul agora, vai ficar colorido. Recuo dos parágrafos. O que é o recuo? Lá no recuo, eu vou identificar o começo do meu parágrafo. Começo do parágrafo. Ou seja,
toda vez que eu começar um parágrafo, eu tenho que mostrar para o meu corretor que eu estou começando um novo parágrafo. Então, eu vou escrever... Ai, queria tanto aproveitar isso aqui, mas não vai ter como, né? Não vai ter. Vou fazer outra folhinha aqui. Então, aqui tenho minha folha de redação. Normalmente, nós trabalhamos com 4 parágrafos, mas há situações que pode acontecer mais. Eu vou explicar isso lá no estudo de caso. Aqui eu vou dar exemplo de 4 parágrafos. Então, aqui eu tenho a minha introdução, o meu D1, desenvolvimento 1, o meu D2, desenvolvimento 2 e a minha conclusão, certo? Quando eu vou iniciar cada um desses, na primeira linha, ele só serve, vou até colocar de vermelho isso daqui para destacar para vocês. O recuo só vai acontecer na primeira linha. Só vai acontecer na primeira linha. Por quê? Eu vou identificar com essa primeira linha que o meu texto está mudando de parágrafo. Então, por exemplo, lá na introdução, o que é o recuo? Aqui está a minha folha de redação. Bonitinha a minha folha, né? Toda vez que eu for começar, então aqui o meu texto, ele terá 4 recuos. Um na introdução, um no D1, no D2 e um na conclusão. Professora, como que é esse recuo? Eu vou deixar, antes de começar aqui, na linha 1. Suponhamos que aqui... Nossa, eu tô fazendo uma confusão. Aqui é a linha 1, certo? Eu vou começar a minha introdução aqui. Esse espaçozinho aqui, eu vou chamar de recuo. O que é que eu vou começar? A Constituição Federal, tal. Esse aqui, recuo, ele deve ser entre 1,5 a 2 centímetros no máximo. Isso aqui é estabelecido pela ABNT. Aí vou continuar meu texto. Escrevi até aqui, usei a linha até o final. Passei para a linha de baixo, vou usar toda a linha. O recuo é só a primeira linha de cada parágrafo. Passei para o meu D1. Vou deixar um recuo exatamente igual a esse. E vou escrever tal. Na linha de baixo eu vou escrever toda, não vou deixar o recuo. Deixei o recuo só aqui para identificar que essa é a primeira linha do D1. Passei para o meu D2, vou deixar o recuo aqui do D2 na mesma linha, recuo, e vou escrever minha tal. Suponhamos que eu terminei minha frase bem aqui. Comecei minha conclusão, eu não vou começar aqui, eu vou começar na linha de baixo para identificar que essa é a conclusão. Vou colocar recuo, tal. Escrevi o meu texto, certo? Isso daqui é na primeira linha de cada parágrafo. De cada parágrafo. Para demonstrar isso, que eu vou começar um novo parágrafo. Professora, quantos parágrafos vão ter meu texto no texto dissertativo? Normalmente são 4. Introdução, D1, D2 e conclusão. Mas nós iremos trabalhar isso tudo lá na prática da redação. O que eu quero falar de parágrafo? Seria o nosso item 7, que nem cabe aqui. O nosso item 7, o parágrafo, eles têm que ser esteticamente equilibrados. Eu não posso falar, por exemplo, começar a introdução com 2 linhas, aqui no D1 fazer 10, aqui no D2 mais 10, aqui na conclusão não sobrou. Não, você tem que planejar o seu texto, porque isso demonstra que você não tem domínio textual.
Então, por isso, é necessário trabalhar com a ideia de equilíbrio, de forma que, nós iremos ressaltar isso também quando nós estivermos escrevendo. A introdução e a conclusão ela não vai ser maior do que os seus parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque aqui tem que ser sua maior argumentação. Então, nós vamos trabalhar mais ou menos nesse texto aqui, suponhamos que fosse um texto dissertativo argumentativo. A introdução eu vou fazer com 7 linhas. O D1, 8 linhas. O D2, 8 linhas. E a conclusão com 7 linhas. Aqui eu tenho parágrafos esteticamente equilibrados. Eu não posso fazer um desenvolvimento menor e outro maior. Por quê? Se você faz muito diferente esse desenvolvimento, o que que mostra? Você sabe muito de um e sabe pouco do outro. E não é isso, porque quem passa é aquele aluno completo. Aquele aluno que sabe tudo. Então, esse é o aluno que sabe. Então, você não pode cometer esse erro, certo? Então, você irá fazer essa distribuição de forma satisfatória, certo? Bom, tudo isso daqui é a parte da apresentação. Só que nós temos um elemento também, nem coube aqui, mas esse eu vou falar porque nós iremos trabalhá-lo muito no decorrer, que é a organização do seu texto. Então, esses parágrafos que eu falei aqui, que seria o nosso item 7, que eu não vou colocar aqui porque não coube, o nosso item 7, esses parágrafos também fazem parte de um outro elemento, que é a organização textual. O seu texto precisa ser organizado. Então, quando nós falamos assim, nossa, 7, 8, 8 e 7, você está estruturando de forma que fique equilibrado, de forma que você conduz o seu leitor à fluidez do seu texto. Então, isso também é muito importante. Associado com a apresentação, ele vai te dar 2 pontos. E lembre-se, isso daqui é a parte da redação que depende só de você e de treinamento. Se você não treina, você já chega na redação sem essa nota, porque se você não treina, você não sabe o que é cobrado. Então, por isso que é importante você treinar. E treinar manuscrito, tá? Não é treinar no computador, não. Aqui na nossa prática é treino manuscrito da redação. Essa apresentação textual toda vai refletir na organização do seu texto. Você está trabalhando isso tudo para que seu texto fique organizado, que também é um elemento que está lá no seu edital, certo? Então, vamos supor que você escreveu bonitinho e aí você tem 2 pontos a mais na frente do seu concorrente. É uma briga por décimo. Se você deixa tudo isso daqui e outra coisa para a última hora, não consegue. E outra coisa, esses elementos, quando você treina, você elimina eles todos inconscientes. Até hoje, se você não teve, por exemplo, uma redação corrigida, não que seja por mim, mas por qualquer pessoa, todos esses elementos que você comete o mesmo erro, ele será um erro inconsciente e provavelmente você levará para o dia da prova. Por isso a importância do treinamento da redação. Mas só aqui no nosso curso de redação da prática, redação na prática, que você irá conseguir fazer esse treinamento da teoria associado com a prática da redação, certo? Bom, então esse foi o nosso tema de apresentação textual. A partir de agora, todos os itens que você for fazer na redação serão elencados, apontados. Então, quando eu for corrigir, vou colocar estética, faltou estética do texto, letra ilegível, parágrafos desproporcionais entre si, letra ilegível, rasura excessiva, não diferenciou letra maiúscula da letra minúscula. Então, todos esses tipos de comentário virão lá na sua redação, certo? Então, quando eu falar, olha, a estética não tá legal, você tem que correr aqui na aulinha de estética e analisar toda essa estética do texto, certo? Mas era isso, então não perca a nossa próxima aula aqui no curso de redação na prática comigo, professora Lara Mônica. Aguardo vocês!